Glória a Jesus, glória a Jesus. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, igreja. Graças a Deus por meio de Cristo Jesus que nos dá vitória. Abra sua Bíblia, por gentileza. Texto proposto nesta noite. 1 Reis, Deus abençoa. 1 Reis, capítulo de número 18, né? Só que vamos ler o capítulo de número 17. 1 Reis, capítulo de número 17, verso 1. Glória a Jesus. Quem encontrou, diga amém. E 1 Reis 17, verso 1. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Amém? Livro do Êxodo, capítulo de número 34, versículo 11, por gentileza. Glória a Jesus. Êxodo de número 34, versículo a partir do 11 e 12. Glória a Jesus. Êxodo 34, verso 11 e 12. Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Diz assim: guarda o que eu te ordeno hoje. Isso aqui é Deus falando com Israel. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora de diante de ti os amorreus, e os cananeus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, onde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti, mas os seus altares derrubareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. Amém? Pode tomar seu assento, por gentileza. Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta no texto de 1 Reis, capítulo de número 17, pode ficar. Nós vamos adentrar um pouquinho aqui. Quero terminar no horário, né, como foi nos proposto aqui, para a glória de Deus. Deus abençoe a nossa pastora, a pastora Antônia, pelo convite. Abriu essa campanha e se inicia hoje, e nós temos o privilégio de estarmos aqui ministrando a palavra de Deus, pela misericórdia do Eterno, né? Que sem Ele não somos nada. Para nós entendermos um pouquinho a palavra nesta noite, irmãos, eu tive a necessidade de ler Êxodo capítulo 34, verso 11. Para quê? Para ficar bem claro para os irmãos qual foi a ordem de Deus para Israel. Eu queria que os irmãos dobrassem a sua atenção, por gentileza, não conversassem, não saíssem do seu lugar. Agora a hora de fazer outras coisas ficou para trás, né? Agora é a hora de reverenciar a palavra, de ouvir a palavra. E eu vou explicar bem aqui para os irmãos entender com bastante atenção aquilo que Deus tem para nós essa noite. Então eu queria convidar a sua atenção, chamar a sua atenção, para que você entendesse aquilo que Deus quer falar conosco através da sua palavra. Como eu estava dizendo no livro do Êxodo, Deus deu uma ordem para Israel: olha, quando vocês adentrarem na terra de Canaã, que eu vou dar para vocês, a ordem é que naquela terra, lá tem muitos, lá os moradores daquela terra são idólatras.
Por isso eu tirei aquelas pessoas de lá, vou tirar de lá aquelas pessoas e vou colocar vocês, meu povo de Israel, para habitar naquele lugar. Mas eu peço uma coisa para vocês muito importante. Quando vocês conquistarem a terra de Canaã, quando vocês habitaram e chegarem lá, a primeira coisa que eu quero que vocês façam naquela terra ou naquela cidade é tirar os deuses daquela cidade. Tira todos os deuses, derruba todos os bosques de postes ídolos, acaba com toda a idolatria, porque eu, Senhor, o vosso Deus, não divido a minha glória com ninguém. Porque era pecado adorar outro Deus, diz o Senhor. Adorarás somente o Senhor, o vosso Deus. Nenhuma imagem de escultura vocês vão adorar. Essa foi a ordem de Deus para o povo de Israel ao adentrarem na terra prometida. Bem, passou-se alguns anos, Israel conquistou a terra, passou-se reis e outros reis, a terra foi conquistada, a terra também foi dividida posteriormente pelos filhos de Salomão. Isso, Onri, um dos reis de Israel, rei do norte, começou a reinar. Depois reinou, fez coisas ruins aos olhos do Senhor. Aí depois o seu filho Acabe reinou em seu lugar. Diz a Bíblia que Acabe era um rei que não respeitava a ordem de Deus, os mandamentos do Senhor, a aliança de Deus. Acabe foi um dos piores reis de Israel, que não guardou de forma alguma a aliança do Senhor. Tanto é que ele teve a capacidade, depois de alguns dias do seu reinado, teve a capacidade de fazer aliança com os amorreus. Teve a coragem de fazer aliança com pessoas pagãs. Aqueles que conhecem a história sabe que Acabe fez aliança com Jezabel, com o pai de Jezabel. Todos conhecem a história de Jezabel. Acabe faz aliança com ela, uma mulher pagã, uma mulher idólatra, que não respeitava os princípios do Senhor, não respeitava a aliança do Senhor. Era uma mulher que não respeitava os princípios da palavra de Deus, a doutrina do Senhor Deus de Israel. Acabe acaba fazendo uma aliança com seu pai por motivos comerciais, por motivos financeiros. Acabe faz uma aliança com seu pai e casa com a sua filha Jezabel. Isso, irmãos, é um prejuízo muito grande. Isso traz para Israel um prejuízo muito grande, de forma que entra em Israel um paganismo muito grande. Por que isso? Jezabel casou-se com Acabe, dizendo-se ser um homem de Deus, um rei de Deus. Com isso, Jezabel persuadiu Acabe, de forma que, com o passar dos tempos, Jezabel ia expulsando no meio de Israel, de Samaria, os altares do Senhor, e expulsando no meio de Samaria, Everton, os profetas do Senhor, a ponto de que perseguiram os profetas do Senhor que estavam naquela cidade. Alguns mandavam matar, outros fugiam, escapavam-se com medo daquela mulher. Jezabel entrou mais forte ainda. Ela começou dizendo: olha, derrubem todos os altares do Senhor que foram edificados aqui em Samaria. Eu não quero ver nenhum altar de Deus aqui em Samaria. Eu quero que construa no lugar do altar de Deus um altar ao meu Deus Baal. Vamos entender uma coisa, irmãos, depois vamos compreender por que Elias restaurou o altar. Então Jezabel disse: olha, destruam todos os altares e construam aqui. Peguem altar de Baal e construa para ele, para que nós possamos adorar. Passou-se o tempo, os profetas começaram a fugir de Samaria. Os profetas começaram a fugir de Jerusalém, de Israel, melhor dizendo, de Israel. Não se havia sequer ali profetas que ousassem pregar contra esta mulher, porque temiam a sua vida. Jezabel declarou para Samaria, para Israel: a partir de hoje aqui, Acabe, o Deus que vai ser adorado aqui é Baal.
A partir de hoje, Acabe, meu marido, o Deus que vai ser adorado aqui em Samaria vai ser Baal. Vamos entender um pouquinho, irmãos, para que possa correr para os irmãos entender. O horário é pouco, entendo os irmãos, mas a palavra é muito boa. Vamos entender algo, que Baal tinha uma festa anual. Uma festa anual que durava 24 horas. Começava-se à meia-noite um dia e terminava-se à meia-noite do outro dia. Essa festa durava 24 horas por dia. Era um ritual satânico que durava 24 horas. Levantavam-se 2 postes de ídolos feitos de madeira dos bosques. Colocava-se 2 postes, um ao lado do outro. E durante 24 horas por dia, dia e noite, eram oferecidos rituais diante daquele ídolo. Aquele ritual aonde eu falo é onde havia orgias, lascívias, prostituição, todo tipo de abominação estava e acontecia naquele ritual. Porque o Deus Baal era um Deus da fertilidade. Era um Deus que eles consideravam um Deus da fertilidade. Um Deus aonde tudo que nascia na terra eles atribuíam a este Deus. Por isso eles adoravam a esse Deus de forma com orgia, com relações sexuais ilícitas e demais outras coisas. E por isso Israel, todos os profetas de Israel, eles se colocaram ao lado de Jezabel, ao lado do rei Acabe, e ficaram 24 horas com os profetas de Jezabel, de Baal, oferecendo rituais satânicos para Baal. De forma que as relações eram feitas, irmãos, durante o dia todo. As relações eram feitas durante o dia, a olhos nus para as pessoas verem. Ali era mãe com filho, pai com filha, irmão com irmão. Ali era feito relações com animais. Ali eles bebiam sangue de animais. Eram rituais satânicos. E no último dia, irmãos, entenda uma coisa, no último dia, para você ver qual foi a capacidade do povo de Deus trocar Deus por esse Baal. E no último dia, irmãos, findando-se os 24 horas, tarde da noite, findando-se o último dia desse ritual, eles colocavam cadáveres no chão. Eles colocavam cadáveres no chão. E todos aqueles homens e mulheres começavam a fazer relações sexuais com esses cadáveres. Você tenta imaginar um pouquinho na sua cabeça, irmão. Eram mantidas relações sexuais com cadáveres, com animais. No auge da sua sensação, naquele momento, eles chegavam, estavam tão possuídos por Satanás que eles comiam, bebiam sangue do defunto, tomavam sangue de animal. O sangue dos animais que estavam ali, eles bebiam aquele sangue, tinham relações com aquele defunto. Era uma noite de festa para aquelas pessoas, 24 horas, irmãos, na prostituição, oferecendo para Satanás esse culto. No capítulo de número 17, para você entender qual o ponto Israel chegou. Mas no capítulo de número 17 vai contar a história, diz a Bíblia a história. No meio daquele ritual satânico, chega um lá, barbudo, roupas de couro, dizendo: ei, Acabe, no meio do ritual satânico, de ei, Acabe, assim diz o Senhor, que vive para sempre. Durante alguns anos não vai cair chuva e nem orvalho nessa terra, senão segundo a minha palavra. Irmãos, que homem de Deus, que autoridade, que unção, que intimidade com Deus. Se nós lemos a Bíblia, se nós não estudarmos ela, não vamos entender. Ele fala: olha, durante esses anos não cairá chuva e nem orvalho sobre a terra, senão
Se não, segundo a minha palavra, ou seja, quando for cair chuva novamente, eu vou falar. Se eu não falar, não vai cair. Mas se cair, vai ser segundo a minha palavra. Cadê os profetas, irmãos, de Deus naquela época? Sumiram todos. Elias teve a coragem de profetizar uma palavra contra Acabe naquele momento, sabendo que era uma palavra desafiadora, uma palavra desafiadora para o povo de Israel, para o próprio povo de Deus que estava se corrompendo naquela nação. Porque Deus tinha alertado Israel: quando vocês entrarem lá, expulsem todos os ídolos de vocês, no meio de vocês. Não adora outro Deus a não ser o Deus de Israel. Mas Elias se coloca na posição, Elias chega ali e profetiza: não vai chover, nem vai cair orvalho durante anos aqui nessa terra, senão segundo a minha palavra. Profetizar, irmão, quando as coisas estão boas, é muito fácil. Naquele período, irmãos, os profetas de Israel, os que não estavam escondidos por Obadias, irmãos, vai dizer a história que Elias, o próprio Senhor fala: mas tem 7.000, Elias. Mas cadê os 7.000? Tem 7.000 profetas, sim, que não se curvou diante de Baal, mas que não teve coragem de profetizar contra Acabe. É diferente. Profeta qualquer um quer ser. Profeta, todo mundo quer ser profeta. Naquele momento, Elias foi o único que teve coragem de comparecer diante do Senhor sozinho. Dizer: ei, rei Acabe, vive o meu Deus, que segundo a minha palavra não chove. Irmão, entenda uma coisa nesta noite: seja profeta de Deus nesta nação. Ser profeta quando as coisas estão boas é fácil, irmão. Dizer que é homem de Deus quando tudo vai bem é fácil. Nenhum tinha coragem de enfrentar Acabe, nenhum deles teve coragem. Nós somos profetas só quando interessamos a nós mesmos. Estamos vendo nos últimos dias na rede social, todas as redes sociais, pessoas interessadas em profetizar para as pessoas que estão de trás dessas câmeras, somente atrás de reconhecimento ou de lucro financeiro. Mas profeta é aquele que ombra com a obra e com a palavra de Deus. Profeta é aquele que tem coragem. Aleluia, Jesus. Eu vou falar. Profeta é aquele que tem coragem quando as coisas não vão bem na sua casa. Ele assume a sua posição de profeta. Profeta não é só quando nós pegamos o microfone e pregamos algo aqui na igreja, ou cantamos, ou dizendo Deus vai fazer, mas quando chega o caos na nossa casa, nós nos escondemos. Nós nos isentamos do problema. Nós não temos coragem de colocarmos na nossa posição, ou na posição de Deus, que Deus quer nos usar. Irmão, seja profeta onde você estiver, a hora que for, quando for, o momento que você estiver passando, onde você estiver, seja a boca de Deus para esta nação. Entenda uma coisa, irmão, quando você profetiza, a primeira pessoa, irmãos, que vai ser atingida pela profecia que sai da sua boca ou de você mesmo, quando Deus te usa, é nós mesmos, profetas. Por quê? Quando Elias acabou de profetizar para Acabe, sabe o que Deus fez? Elias, agora vai para o deserto de Querite, diante de frente ao Jordão. Fica lá escondido por algum período. Porque lá eu vou ordenar corvos que leve para você pão
e carne todos os dias. Quando nós profetizamos, irmãos, parece que quando nós profetizamos algo da parte de Deus, parece que nós não estamos isentos de participarmos dessa profecia. Mas a diferença é que quando Deus nos usa para entregarmos uma profecia, nós vamos para o deserto. Mas a diferença é que no deserto Deus nos leva para cuidar de nós. No deserto Deus nos leva para cuidar de nós. No deserto é onde a barba cresce, né? É onde o couro da capa de Elias engrossa pelo calor do sol, pelo calor do orvalho, do frio do orvalho, pela poeira da caverna, pelo sol escaldante. Aleluia! No deserto que Deus nos leva, é onde Ele nos leva para nos ensinar alguma coisa. Escute isso aqui, irmãos. Ele nos leva para ensinar nós alguma coisa. Não é para sermos reprovados, é para ensinarmos alguma coisa. Porque deserto é uma escola de Deus. Escola de Deus. Então, se é escola de Deus, você passa pelo deserto se você quiser. Porque o professor é Deus. Eu nunca vi professor passar aluno que não frequenta a aula. Eu nunca vi professor passar aluno que não estuda, que não tira boas notas. Nós somos o aluno de Deus. Nós fazemos uma parceria com Deus quando vamos para o deserto, irmãos. Entenda uma coisa. Ele fala: eu vou mandar você para lá. O que eu quero de você, Elias? Eu quero que você somente tenha fé. Somente confia, Elias. Espera que eu, Senhor, vou cuidar de você. Muitas vezes estamos aqui, escute isso aqui, irmão. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Você vai entender o porquê você está passando por isso. Quantas vezes você vem aqui na igreja, canta aqui, ensaia, prega, faz tudo para Deus. Diga: Deus, por que estão passando por isso? Irmão, entenda uma coisa. Você está no deserto de Deus, na escola de Deus. O momento que você está passando não é para você, irmão, fraquejar. Entenda uma coisa. Não é para você desistir. Não é para você recuar, não é para você retroceder, não é para você entregar o cargo, não é para você poder desistir, não é para você fazer nada, é simplesmente para você suportar aquilo que Deus está determinando para você. Aleluia, Jesus. Porque o deserto que você está enfrentando não é para você desistir. Porque vai depender de você se você vai passar pelo deserto ou se não vai passar. Elias permaneceu firme diante do Senhor. Estou terminando. Depois de alguns anos, depois de algum tempo, Deus fala: Elias, então ao cuidar de Deus para nós, irmãos. Elias, eu estou vendo que a água do ribeiro está secando. Como eu prometi para você que vou cuidar de você, Elias, então sai daí. Vai para casa de uma viúva lá em Serepta. Irmãos, Deus nos manda muitas vezes para lugar que nós não queremos ir, irmãos. Para lugar que nós não queremos ir. Deus nos coloca ao lado de pessoas que nós não queremos estar, irmãos. Deus nos coloca no meio de família, no meio de pessoas, de amigos, no meio de grupos que nós não queremos estar. Mas tudo foi pela permissão de Deus. Sabe por quê? Porque você está dentro do projeto de Deus. Entenda, irmãos, nessa noite em nome de Jesus. Porque você está dentro do projeto de Deus. O que está por fora vai ser simplesmente abençoado por você que está dentro do projeto de Deus.
Então o interessante não é o que está por fora do deserto, o negócio é você e Deus. O mundo lá fora pode estar caindo, mas você e Deus está de pé. O mundo pode estar em crise, mas você e Deus está sempre firme e de pé. A circunstância do casamento, do noivado, do namoro, do trabalho está em crise, mas o seu relacionamento com Deus continua de pé. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Não é a circunstância ao seu redor que vai determinar o que você é com Deus. Não é o que acontece à sua volta. Sabe por quê, irmão? Satanás, diz a Bíblia, que ele ruge, entenda uma coisa, ele é mentiroso, irmão. Ele ruge como leão, mas ele não é leão. Aleluia. Ele não é leão, Franciele. Ele é assim, quando ele ruge, o leão. Nós olhamos para trás, irmãos, é um gatinho, é um cachorro da cara quebrada, é um anjo caído, expulso do céu, irmão, que não tem poder para nada, está condenado ao inferno. Porque ele é mentiroso, ele ruge como um leão para te enganar. Mas quando você olha para trás, irmãos, diz a Bíblia que Deus, Ele é o leão da tribo de Judá. Deus, Ele é mentiroso, irmão. Ele ruge para te enganar. Aleluia, Jesus, meu Deus. Está balançando a moita de muita gente aí. Tem gente, ó, picando a mula, correndo. Balançou a moita de carro, pastor, não dou conta mais não. Toma o carro aqui porque misericórdia. Eu estou indo embora para casa, o negócio não é comigo não. Meu filho, entenda uma coisa. Se você quiser passar pelo seu deserto, vai depender de você. Restauração, coisa linda. Não depende de ninguém para passar pelo deserto. Você não depende do seu marido para você vencer. Escute, você não depende da sua esposa para você vencer. O seu negócio é você, o seu relacionamento é pessoal com Deus. É você e Deus, irmão. Se alguém que está do seu lado não quiser, Deus vai te abençoar. Da mesma forma, se alguém do seu lado não tiver compromisso, o seu negócio é com Deus, o seu alvo é o céu, o seu compromisso é com Deus. É com Deus. Deus usa uma viúva para abençoar a vida daquele homem. Fala, traga para mim um pouco de água. Ela sai e vai trazer água. Não, aproveita e traga um pouco da sua mão, um bocado de pão para eu comer. Senhor, eu não tenho nada para comer. O que eu tenho aqui é um pouquinho de farinha. Até mesmo peguei só 2 gravetos, que é o suficiente para fazer o que eu tenho que fazer. Vou fazer um pouco de pão aqui. Vamos morrer eu e meu filho. Vamos comer e depois vamos morrer. Não, filho, entenda uma coisa, eu estou no propósito de Deus. Eu sou o profeta Elias, né? É preciso falar isso, não precisa falar isso, mas quando você está no propósito de Deus, você está no deserto, mas obedecendo a Deus, irmão, você chega assim: ei, mulher, eu digo para você uma coisa, vai lá, faz pão para mim, para o seu filho, para todo mundo. E uma coisa, quando você enfiar a mão na sua panela, a sua farinha não vai acabar. Quando você dobrar a sua botija de azeite, o seu azeite não vai parar de jorrar da sua botija. Entenda uma coisa, irmão, aonde você pôr a mão, Deus vai abençoar, porque você está debaixo do propósito de Deus. Aonde você pôr a mão, Deus vai te abençoar, porque você está debaixo do propósito de Deus. Termino aqui. Então a pastora puxa minha orelha. Passado-se muito tempo, Elias volta, faz o desafio para Acabe, que resumo aqui. Vai até Acabe, os baalitas chegam ali, os profetas de Baal, 450 profetas de Baal e 400 de Azerá, da Afrodita, Deus da fertilidade. Quando eles fazem ali aquele ritual satânico, irmão, começa a se mutilar ali, né? Em cima do holocausto que eles fizeram ali, começa a se mutilar ali. Sangue zorrando o seu corpo e nada aconteceu, porque Baal é mentiroso.
o profeta Elias, irmão, chega como diz a Bíblia. 1 Reis, capítulo de número 19. Elias chega, irmão, sabe agora o que diz a Bíblia? Elias restaurou o altar. Sabe o que Elias fez? Olha aqui para mim, irmãos. Olha aqui para você entender. Termino aqui. Quando Elias restaurou o altar, sabe o que Elias fez? Lembra dos altares que Jezabel mandou destruir? Mas foram os altares do Senhor. Não foi o altar, irmão, a gente está pensando, pastor, que Deus é bagunçado. O altar que eles ofereceram era o ritual satânico. Tem pessoas acham que Deus foi lá, Elias foi lá e pegou o mesmo altar. Não, irmão, Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Elias foi no Carmelo, onde havia um altar do Senhor, porque ele sabia que lá tinha um altar que foi destruído. Sabe o que ele fez? Pegou grandes pedras ali e colocou 12 pedras, fez um altar. Construiu um altar bem caprichoso, furou valas, diga assim: esse altar eu estou restaurando. Ela mandou destruir, mas eu vou mostrar para ela que o meu Deus tem poder. Eu vou reconstruir o altar que ela mandou destruir, porque o meu Deus está por cima de Baal. Aleluia. Elias foi lá e reconstruiu o altar que havia sido destruído, mas por Jezabel. Colocou a lenha, pegou 3 botijas de água, 4 botijas de água, e colocou em cima, despejou uma, 4 botijas, fez isso por 3 vezes. Encharcou todo o holocausto, de forma que ficou todo encharcado. Por quê? Baal é mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Quando Baal, eles fizeram sacrifício, eles colocavam um pavio por baixo escondido, uma pequena brasa, e eles ficavam banando, dizendo: Baal, vou mandar fogo. E o fogo vinha por baixo, acendia e consumia o holocausto. Mas era calote, era trote. Baal é mentiroso, mas o meu Deus é verdadeiro. Eles encharcou o holocausto e fala: Senhor, 59, 54 palavras, se me fala a memória, ou 56 palavras. Ele orou uma oração rápida, diga: Deus, mostra para Israel que tu és o Deus de Israel. Elias não abandonou, Elias somente se curvou diante dele. Diz a Bíblia que fogo desceu do céu. Interessante, irmão, que fogo desceu do céu e consumiu todo o holocausto, irmão. Está dizendo de pedras, aleluia. Até as pedras Deus derreteu naquele lugar. Até as pedras foi lambida pelo fogo, pelo poder de Deus naquele lugar. Não ficou nem poeira naquele lugar, nem água, nem nada. Aí o povo viu que o Deus de Israel era Deus maior que Baal. Aleluia. Está na hora de você restaurar o seu altar nesta noite, irmão. De que forma, irmão Elias? Começa por você mesmo. Não entregue os seus pontos. Não entregue os pontos, permaneça. É eu e Deus. É você e Deus. Permaneçam firmes, para que assim o Senhor vai te conceder a vitória, em nome de Jesus. Amém.